Beleza, já estou aqui de volta. Pessoal aqui do Instagram, a gente está aqui iniciando a segunda parte da nossa live. Estou fixando aqui o nosso tema sobre os parques nacionais e os 20 anos da lei do SNUC. Então esse já, para quem está no Instagram, esse já é iniciando a segunda hora aqui da live. E eu vou colocar o nosso convidado, que já estava aqui com a gente. Já entrou aí, Luciano, no Instagram de volta? Beleza, ele está carregando aqui e eu já vou incluir você. Beleza, estamos de volta no Instagram, o YouTube não tinha caído, mantivemos aqui. Bom, como eu estava falando, a gente deu aí um bom panorama. Antes de ir para o fechamento, Luciano, a gente está falando aqui de oportunidades, né, de melhorar essas nossas unidades, de poder, as formas legais que a gente tem de colocar dinheiro dentro dessas unidades. A gente acabou não falando da concessão, né, que é uma fórmula que a gente vê em alguns parques, que tem funcionado. Por exemplo, os parques mais visitados do Brasil, eu acho que não é coincidência, eles são concessionados, e aí a gente está falando do Parque Nacional do Iguaçu, o Parque Nacional da Tijuca, o próprio Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha também é concessionado, e é uma fórmula que, no meu ponto de vista, tem funcionado, e meio que está também servindo como uma tendência, né? A gente vê novos parques em processo sendo concessionados e novos parques em processo de concessão. Você tem alguma opinião formada? O que você acha sobre a concessão? Sim, uma opinião consolidada e formada integralmente eu não tenho, mas eu tenho visto o seguinte: a gente tem que ser pragmático. Cada vez mais está difícil a gente conseguir recursos públicos orçamentários para conseguir implementar políticas públicas. Esse viés, essa visão de empreendimentos privados entrando no setor público tem sido uma tendência em várias áreas, desde concessão de rodovias, agora com a aprovação do novo marco do saneamento, a questão de aterros sanitários no Brasil, aterros privados que estão resolvendo essa questão dos lixões, tem sido uma regra, porque o poder público está com muitíssima baixa condição de investimento, quase tudo comprometido com o custeio da máquina pública. Então a concessão tem sido, sim, uma alternativa para o serviço público em geral, e no caso dos parques eu vejo como uma possibilidade, mas que tem que ser muito bem analisada. Um levantamento que eu fiz, hoje, de parques nacionais que são concessionados, é o Chapada dos Veadeiros, Serra dos Órgãos, da Tijuca, Itatiaia, Iguaçu, Parque Nacional do Pau-Brasil e o Fernando Noronha. Então, como que isso é feito, a concessão? Primeiro, tem a Lei de Concessões, 8.987. Essa lei tem alguns princípios. Então, o serviço público tem que ter regularidade, tem que ter continuidade, tem que ter eficiência, tem que ter segurança, tá? E tem que ter a modicidade das tarifas. Tá? Então, assim, para que a gente tenha ideia, o Estado, a União, né, no decreto 10.547, ele já colocou como próximas unidades a serem concessionadas o Parque Nacional do Lençol Maranhense, o Parque Nacional do Jericoacoara e o próprio Parque Nacional do Iguaçu como prioridade. Então, assim, eu não tenho essa opinião formada, mas na minha visão tem que ter alguns cuidados nessa situação. Eu acho que o primeiro cuidado é o contrato tem que ser muito bem estruturado. Com a meta tem que ser colocado, com as metas que tem que ser feito, com os objetivos, o que vai ser implementado, a previsão de baixa ou alta de público, porque o que acontece muitas vezes são contratos de concessão mal feitos, em que lá na frente a concessionária começa a pedir equilíbrio financeiro, quer aumentar o valor da tarifa que propôs. Então esses contratos têm que ser precedidos de estudos muito sérios, de uma análise muito séria. Outra coisa que tem que ser uma ideia muito clara nessa área de concessão, ela tem que abranger somente o serviço público, serviço de uso público, parte de pesquisa, de educação ambiental
e de gestão da unidade nunca pode sair da mão do poder público. De fiscalização e de... Muito menos. E de preservação também teria que ficar com o poder público. Então, assim, ele assume aquela parte rentável do turismo, recebe através da cobrança do parque, mas o parque não é só isso. A finalidade de um parque, a maior é a conservação, ela tem a finalidade da educação ambiental, ela tem a finalidade da pesquisa, então isso, e claro, a gestão dela, onde será, onde não será, o plano de manejo e a fiscalização tem que estar na mão do poder público, você não pode entregar tudo na mão da iniciativa privada. Né? Outra questão que tem que ser muito bem discutida no processo de concessão é o preço, tem que ser um preço acessível. Né? Porque a finalidade dos parques é serem públicos para que as pessoas possam ir. Né? Você tem atrativos privados em Bonito que a visita custa R$500. Tem sua justificativa? Tem, só pode 12 pessoas por dia, uma baita estrutura. Agora, você não pode transformar parques nacionais, estaduais, municipais em preços proibitivos. Então, tem que ter essa visão. E, de preferência, sempre lembrar da população local com preços diferenciados ou até mesmo isenções. Porque quem valoriza o parque, quem vai estar na hora de proteção desse parque é aquela comunidade local que entende que aquilo faz bem para ela. Que entende que aquilo gera recurso para ela, gera turismo, que trabalha no parque, que é o cara do restaurante, do hotel que vai ter lá dentro do parque, que sabe daquilo e que pode também usufruir daquele bem. Então, eu acho importante que se tenha essa visão da comunidade local integrada no turismo, no sistema, um contrato de concessão que seja inclusivo dessas pessoas, mas que também preveja essa possibilidade das pessoas usarem aqueles bens. Tá? Eu acho que tem que ter um cuidado muito forte de o concessionário ter pouca influência no plano de manejo e no conselho da unidade. Pode até ter um assento ali, mas ele não pode mandar na unidade. Né? Porque ele tem interesse direto, porque daqui a pouco vai estar querendo influenciar para aumentar o número de turistas, sem respeitar a questão ecológica, sem fazer os estudos necessários. Então, isso tudo tem que ser muito bem estruturado. E um último ponto nessa questão da concessão é evitar, e aí mais no meu perfil, talvez seja o seu também, de turista de parque. Quem é o ecoturista? Você gosta de ter aquela experiência livre, de desenvolver sua trilha, onde é possível acampar, mas você não está querendo pagar aquele pacote de turismo no sentido de todo mundo tem uma hora para chegar, uma hora para sair, só pode grupo de tanto, só pode fazer tal coisa. Dentro da medida do possível, onde não tem aquela... Claro, Zé, você vai ter alguns parques, algumas unidades de conservação, você precisa ter um regramento muito mais específico. Por exemplo, não é um quilombo lá, mas lá na região do sul de Chapada Veadeiro, você deve ter ido lá na Cachoeira da Esmeralda, lá eles têm toda uma regra, mas porque é um lugar muito visitado, que tem um horário para entrar, horário para sair, mas a visão do Parque Nacional é aquela visão de contemplação, de trilha autoguiada. Então, se você engessa isso, você tira a maior característica do Parque Nacional, que é esse turismo de caminhada, de trilha, de contemplação. Cada um faz o seu ritmo, da forma como gosta, desde que respeitada ali essa situação. Eu só queria trazer um ponto jurídico. O Ministério Público Federal, no caso dos aparatos da Serra e da Serra Geral, eles pediram uma recomendação para que não fosse aberto o processo de concessão, porque os imóveis não estavam todos indenizados. Então, é um imbróglio jurídico ainda. Eu não sei muito bem como vai ser resolvido, já que as unidades de conservação que não foram indenizadas, como que você vai concessionar uma área que ainda não foi indenizada, está na mão de um terceiro? Então, são coisas que têm que ser muito ainda resolvidas. Bom, mas... Depois, na hora que você quiser, antes do fechamento, eu queria falar alguns exemplos de casos da atuação do Ministério Público em defesa dos parques. Legal, vai lá. Então, antes de você falar disso, como você vai dar uma mudadinha de tema, sobre as concessões, né? Eu acho que é legal a gente tocar nesse assunto, porque às vezes eu vejo muita gente confundindo, né? E acha que quando concessiona um parque nacional, o governo está dando aquela área toda para a iniciativa privada, e na verdade isso não é verdade. As concessões, elas estão focadas no uso público, que justamente são os serviços turísticos, que muitas vezes, até pela
pela falta de tanto de experiência quanto de pessoas do próprio ICMBio, ele não consegue gerenciar todas essas atividades. E aí a gente está falando, às vezes, de serviço de alimentação, o próprio serviço de ecoturístico, enfim, é uma série de serviços que acaba saindo um pouco da alçada, tanto do IBAMA quanto do ICMBio. Então, esses serviços são concessionados. É importante a sociedade entender isso. Uma outra coisa que você comentou, que eu acho assim, super pertinente, é quando você fala que a concessão tem que levar em consideração a população local, né? E até a população de baixa renda também, porque os parques nacionais são áreas públicas, são áreas que pertencem a toda a sociedade, e eu concordo com você que esse pessoal que vive no entorno do parque, que frequenta aquela área praticamente todos os dias, tem que pagar todo dia para você entrar no parque, se torna algo inviável, e a ideia é a gente aproximar a sociedade do parque e não repelir ela do parque. Então, esse tipo de incentivo, né, ou de ajuda para a comunidade de entorno, ou para comunidades, ou para pessoas de baixa renda, eu acho algo assim, super importante e fundamental dentro desse assunto de concessão. Eu gosto do assunto da concessão, assim, algumas experiências de alguns parques que eu passei concessionados, a gente vê que realmente os serviços turísticos, a gente consegue ver uma alavancagem, uma melhoria nesses serviços. E concordo com você também em relação a esses contratos, né? São contratos muito longos, isso eu também presenciei em alguns parques onde eu já passei. E esses contratos longos, você não consegue prever o futuro do parque. É difícil você fazer uma futurologia e imaginar o que vai acontecer com esse parque, e às vezes um contrato de 20, 25 anos. O que vai acontecer? Quais são os serviços ecoturísticos que esse parque, que vão surgir nesse parque? Em 25 anos pode acontecer muita coisa, surgem novas atividades, né, o público muda, né? A gente está falando quase de uma geração de pessoas. E às vezes esses contratos não são muito flexíveis para você fazer adaptações, e aí você acaba engessando o parque. Então eu acho que isso é um desafio presente aí dentro do assunto concessão, mas eu espero assim que, como a gente já tem alguns parques concessionados, que essa experiência do Iguaçu, que já foi concessionado aí talvez há 20 anos, Noronha, que está concessionado acho que há 11 ou 12 anos, que esse aprendizado dentro dos órgãos federais, aí, principalmente o ICMBio, que esse aprendizado ele flua, né? Essas lições aprendidas, elas sejam aplicadas nessas novas concessões que vem acontecendo. Mas é algo que também, assim, não tenho muito conhecimento se isso acontece, mas eu torço para que aconteça, para que a gente tenha cada vez contratos de concessão mais robustos e melhores para fornecer melhores serviços para a população. Ainda antes de você fazer a consideração sobre a atuação do Ministério Público, Luciano, tinha uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu acho ela. Essa daqui, eu vou colocar aqui no YouTube. É como nós, como sociedade civil, podemos cobrar para que as concessões sejam feitas da maneira mais correta possível. Então, como que a sociedade pode influenciar nessas concessões? Você vê alguma forma disso acontecer? Então, existe o princípio da participação. Esse princípio é o princípio constitucional. São dois princípios importantíssimos. Princípio e que regem a área ambiental em especial. Princípio da informação e princípio da participação. Então, a sociedade pode exigir, sim, participação, se informar do que está sendo discutido e participar dessa concessão. Em geral, tem que ter audiências públicas, e as audiências públicas não pode ser aquela história de só para inglês ver. O poder público tem que anotar o que foi discutido e voltar com a resposta do que foi colocado. Então, é essencial que a sociedade participe desse debate e seja incluída com base nesses dois princípios. Bacana.
Um outro comentário aqui, que vem lá do Instagram também, a Gisele está me ajudando e a gente está colocando aqui no YouTube. É da Érica Guimarães. A Érica é uma grande amiga que fez uma participação, na época ela era da SOS Mata Atlântica, fez uma participação no nosso primeiro filme lá no Itatiaia. E ela comenta o seguinte, né, existem outros modelos de parceria para serviços nos parques, e realmente a gente sabe que existem. Talvez a gente não vai conseguir cobrir esses assuntos aqui hoje, Érica, a gente já está meio que encaminhando para o fim, mas obrigado pelo seu comentário. Além das concessões, e realmente a gente sabe que a concessão é uma das alternativas e a gente não pode considerar ela como a única. A gente já falou um pouquinho disso antes. A lei permite concessão, permissão, autorização, PPP, que é outro sistema, parceria privada, e uma que é bem característica, que é aquela parceria com as organizações de sociedade civil na gestão dos parques, esse tipo de situação. Existem outros, mas acho que fica um pouco pesado a gente tratar delas. Mas a ideia é a seguinte, a gente falou em concessão, mas eu acho que a gente pode colocar isso em outros termos. São aquelas ferramentas que o Estado tem de não executar diretamente ele, mas sim por meio de terceiros, esse tipo de atividade. A gente está falando em concessão, mas acho que os princípios que nós falamos aqui servem para permissão, servem para autorização. Por exemplo, a gente chegou a cogitar no Parque da Bodoquena, que está fechado até hoje, enquanto não houvesse uma concessão estruturada com contrato, estabelecer a permissão para que as agências locais, com sua responsabilidade, pudessem ir lá com guias turísticos, aproveitando só a estrutura que tinha. Lá só tem uma trilha e decks, levasse lá para fazer uma trilha e tal. A autorização, nesse caso, é aquela autorização precária, que não gera direitos. É como uma banca de jornal, porque no direito administrativo é a banca de jornal. Você autoriza a banca de jornal a ficar na calçada. O dia que o poder público entender que não deve ficar mais, ele revoga e aquela pessoa não tem direito nenhum a isso. Então, tem outras ferramentas, sim, nessa questão dos parques. Legal, muito bom. Bom, você quer fazer alguma consideração aí em relação ao papel do Ministério Público? Como que o Ministério Público age aí em defesa das nossas unidades? E aí, se você puder falar também um pouquinho do que a gente pode fazer, talvez dar uma opinião particular sua, o que mais, né, a sociedade, ou o que falta para a gente ter os parques nacionais e as nossas unidades de conservação mais valorizadas, mais conhecidas, e que esse tema seja um tema mais, vamos dizer assim, mais popularizado, né, que as pessoas realmente tenham mais conhecimento sobre ele. Tá. Bom, nessa questão da atuação do Ministério Público, para quem não tem familiaridade na área jurídica, o Ministério Público é uma instituição essencial. A Justiça, que não faz parte nem do Poder Judiciário, nem do Legislativo, e nem do Executivo, é um órgão externo, com um orçamento próprio, com independência própria, e a nossa função, dentre outras muitas, é a proteção ambiental. E na área de unidade de conservação, a gente tem uma forte atuação no Brasil todo. Eu mesmo, quando estive em Bonito, atuando ali no Parque da Bodoquena, buscando essa questão de regularização, a gente assinou um TAC, que é um acordo, Sérgio, trazendo todas as regras, e olha só a situação do Parque da Bodoquena. O Parque da Bodoquena, ele foi criado por ser o enclave mais central da Mata Atlântica do Brasil. Ou seja, fora do oceano, aqui no Mato Grosso do Sul, quase fronteira com o Paraguai, nós temos um grande enclave de Mata Atlântica. Quando ele foi criado com uma das finalidades foi essa. Quando veio a parte da compensação de reserva legal, alguns integrantes dos órgãos ambientais falaram o seguinte: não, só vai poder compensar a reserva legal do Cerrado porque ele está no bioma Cerrado. Eu falei, peraí, a gente criou, vocês a vida inteira me falaram como promotor que uma das importâncias desse parque era porque ele era o enclave de Mata Atlântica, e agora que o proprietário pode compensar sua área com as áreas de Mata Atlântica que estão em São Paulo, que estão no Paraná, que no próprio Mato Grosso do Sul são muito mais valorizados, você vai dizer que é Cerrado? Aí nós conversamos e conseguimos assinar um grande acordo com o ICMBio, com o órgão estadual, para reconhecer os dois biomas do Parque da Mata Atlântica. O que isso levou? De um dia por outro, a terra que estava sendo negociada a R$3.000 por ser Cerrado. Por quê? Porque Cerrado é menos valorizado em termos geográficos. Tocantins, Mato Grosso do Sul, e a Mata Atlântica está em São Paulo, está no Paraná, e aqui no nosso estado mesmo, a parte mais de produção agrícola é mais valorizada do que a do Cerrado.
Do dia para a noite, esse valor que estava de 3 mil subiu para 5 mil a negociação. Isso deixando claro, gente, isso não tem nada a ver com o poder público. É aquela negociação direta do fazendeiro que tem que compensar fora com o que está aqui dentro. O poder público não entra nesse valor. Mas só o fato melhorou bastante. E aí eu trouxe alguns casos daqui de Campo Grande, por exemplo. A promotoria destinou 800 mil reais para um pagamento de serviços ambientais da APA do Guariroba, que é onde gera a água da nossa cidade. Então, esses 800 mil reais são utilizados para que aqueles proprietários preservem a nascente, possam fazer trabalhos de melhoria. Na Bahia, por exemplo, o nosso colega Fábio lá entrou com ações para regularização de APAs, no sentido da APA da baleia, que é em Abrolhos, ali, que tem uma grande função de proteção do Parque Marinho de Abrolhos, para constituir conselho gestor. O Vinícius, lá do Rio de Janeiro, nosso colega do MP, entrou com umas ações de defesa do Parque Estadual da Costa do Sol, que barrou uma lei que queria reduzir o parque, porque não tinha um plano de manejo ainda, então ele conseguiu viabilizar o plano de manejo e conseguiu barrar essa lei, porque a lei queria reduzir o parque sem que houvesse estudos, sem que houvesse plano de manejo. Além disso, ele conseguiu desocupação de mais de 200 famílias que estavam invadindo o parque lá. Tem um projeto muito legal de Minas Gerais, que chama Projeto Parques de Papel. Eles identificaram mais de 60 unidades de conservação que só estavam no papel, que não tinha conselho, que não tinha plano de manejo, e conseguiram ir viabilizando, entrando com ações para viabilizar esses parques. Hoje, eles têm um projeto legal também lá em Minas Gerais, que eles estão questionando aqueles títulos minerários que são dados em unidade de conservação, que é um grande risco hoje de pressão de unidade de conservação querer fazer mineração lá dentro. Vários casos do Brasil têm termos de ajustamento de conduta, que é um acordo que o Ministério Público faz com o poder público ou com privados, no sentido de regularizar essas unidades. O Wagner mesmo do Espírito Santo, nosso colega lá, mandou uma informação que eles fizeram termos de ajustamento com mais de 16, com o Estado implementar mais de 16 unidades de conservação e conseguiram viabilizar mais de 60 milhões de reais em 4 anos para ser implementada nas unidades de conservação. Então, o Ministério Público brasileiro tem atuado. Eu queria lembrar e trazer para vocês que no site da Abrampa, que é o abrampa.org.br, nós temos lá um manual de atuação de unidades de conservação, em que ele é dirigido para público em geral, mas também para os promotores de justiça, que foi feito em parceria com a Fundação Boticário e a Rede Latino-Americana do Ministério Público Ambiental, que eu sou um dos fundadores, é uma rede que atua na América Latina toda. Então, a gente colocou esse site, nessa comemoração dos 20 anos, a gente colocou no site da Abrampa esse roteiro lá, que tem muita informação também. Então, de como o Ministério Público atua, tem atuado e pode atuar na defesa das unidades de conservação. E eu acho que, respondendo sua pergunta e encaminhando para o final, eu acho que nós, como cidadão, o que a gente pode fazer realmente? Acho que o primeiro ponto é valorizar os nossos parques. Esse projeto que você faz é de extrema importância, é essencial. Até eu sugiro que você transforme isso numa organização não governamental, se isso ainda não está nos seus planos, porque é muito importante essa defesa social dos parques. Então, a gente, primeiro, tem que valorizar os nossos parques. Segundo, tem que conhecer os nossos parques, divulgar os nossos parques. E aí, novamente, eu falo, quem não conhece, não ama, e quem não ama, não defende. Então, a gente tem que trabalhar que as pessoas passem a conhecer, passem a usar, passem a entender o que são nossas unidades de conservação, os nossos parques, sejam parceiros da unidade de conservação, busquem essa aproximação, para que a gente possa ter cada vez, porque o serviço ambiental prestado por elas é muito grande, e o serviço econômico também prestado por essas unidades de conservação é muito grande, e a gente precisa valorizar isso. Legal, o Ricardo. Ô, Luciano, eu tô com o Ricardo na cabeça, porque eu estava lendo uma mensagem aqui do Ricardo, vou até colocar ela aqui na tela. O Ricardo, ele trabalha lá no Parque Nacional Maria de Fernando de Noronha, e a gente estava falando de concessões, né, e ele fala que lá em Noronha, depois de ter a concessão, eles ganharam o título da maior praia do mundo. Até então, talvez uma praia que estava ali esquecida, ele está falando da praia da Baía do Sancho.
E aí ele diz assim, né, a parceria é tudo. Então, uma pessoa que está diretamente relacionada a um parque nacional, que trabalhou, né, ele foi chefe lá do Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha na época da concessão, se eu não me engano. Então ele tem bastante experiência com isso. Você estava falando sobre, então, o trabalho do Ministério Público, muito legal. Eu fiz questão aqui de colocar, para quem está acompanhando a gente pelo YouTube, a gente está colocando aqui embaixo, ó, as redes sociais da Abrampa. Então quem quiser saber mais, né, Luciano, sobre o trabalho da Abrampa, ou mesmo sobre esse material que você acabou de comentar, eu acho que pelas redes sociais aí, ou entre em contato diretamente com vocês, eu acho que é possível de obter mais informações e conhecer um pouco mais do trabalho do Ministério Público. A Érica, né, disse aqui que o trabalho do Ministério Público é essencial, ela disse em um comentário aqui no Instagram, é essencial para a defesa do nosso meio ambiente. E eu também... A Érica é a mesma Érica do vídeo? É a Érica que aparece no filme, a Érica Guimarães que aparece no nosso filme lá da Itatiaia. Trabalhou na Conservação Internacional também? Você conhece ela? A Érica tem uma experiência muito interessante, mandar um abraço para ela. A Érica, a gente aqui, quando eu cheguei aqui no Mato Grosso do Sul, em 2004, nós conseguimos colocar todos os promotores do Pantanal, que defendiam o Pantanal, que eram uns 20 e tantos, lá naquela fazenda onde foi filmada a novela Pantanal. Lembra da novela Pantanal, do Zé Leôncio? Uma parceria com a Conservação Internacional na época, que era uma RPPN, se não me engano, não me lembro, mas era a Conservação Internacional ali tinha aquela propriedade, e nós levamos os promotores para aprender sobre meio ambiente em Pantanal, ficaram 4 dias lá, e isso aumentou a produtividade do Ministério Público na área do Pantanal, na época, em 300%. Olha só. Porque os promotores, uma coisa é você conhecer o Pantanal, de ouvir falar de dentro do seu gabinete. Outra coisa é você colocar esse pessoal lá no Pantanal, conhecendo, conversando com gente como a Érica, né, com o Miguel Milano, outros grandes ambientalistas, para mostrar a importância da defesa do meio ambiente, a importância do trabalho daquelas pessoas. Isso foi incrível, revolucionou o nosso trabalho aqui na época. Então, eu sou muito grato a Érica e esse pessoal que em 2004, olha o tempo que foi, viabilizou isso aí. Que legal. É legal porque a gente vai vendo que no final essa rede, né, das pessoas que defendem o meio ambiente, a gente está, todo mundo de alguma forma está interligado, e o ponto central dessa interligação é essa paixão, essa vontade que a gente tem de ter o meio ambiente valorizado, as unidades de conservação valorizadas, e enfim. Você tinha falado também fez os seus comentários, né, sobre a valorização dessas áreas, falou um pouquinho do nosso projeto. E é isso, a gente, a princípio, assim, ainda não tenho esse foco de me tornar uma organização não governamental, mas eu acredito que as coisas também acontecem passo a passo, a gente não pode dar um passo maior que a perna, e o projeto hoje, a gente tem realmente esse propósito, né, de trazer as pessoas, através das redes sociais, da produção desses filmes, de trazer as pessoas para mais próximo das unidades, trazer conhecimento, trazer informação, buscando realmente essa valorização que você comentou. O projeto ainda é um projeto independente, a gente ainda não conseguiu grandes parcerias, né, não conseguiu converter, por exemplo, umas multas ambientais para dar força nesse projeto, para que a gente possa divulgar mais, e aí eu vou fazer uma lamentação aqui, que os projetos também de comunicação, às vezes eles são esquecidos pelos editais de ambientais, né, e eu acho que isso é uma falha, porque se a gente não divulga, não dá informação, não aproxima as pessoas através da divulgação, às vezes todo um trabalho que é lindo, que é muito especial, que é muito importante, ele acaba ficando esquecido, porque as pessoas não conseguem ter acesso a essa informação. Então, a gente quer fazer isso, a gente quer através da comunicação e produzindo filmes, para quem já assistiu o nosso filme, de altíssima qualidade, com conteúdo importante, algo tudo muito bem pensado, né, tudo com muita dedicação, a gente quer fazer essa aproximação. Então, vamos ver, quem sabe o projeto não consegue engrenar aí, né, a gente está meio parado por causa da pandemia, a gente não consegue engrenar e transforma esse projeto numa ONG, seria algo assim maravilhoso.
Luciano, é isso. Eu vou deixar algumas palavras. Quer fazer mais alguma consideração final? Algum agradecimento? Não sei, só queria realmente agradecer a oportunidade que você fez dessa live. Eu entrei em contato contigo porque eu achei o projeto muito legal e a gente queria fazer alguma coisa dos 20 anos da Lady Snook aí. Convidar de novo o pessoal para acessar lá o Instagram da Abrampa, o site da Abrampa, tem muito material interessante. O meu Instagram também, pessoal, vou gravar esse vídeo essa semana ou semana que vem ainda, dando um pouquinho mais de noção da Lady Snook, aproveitando essa live que a gente fez aqui. E, assim, somente parabenizar mesmo o trabalho de vocês, dizer que foi um prazer estar com todos aí, responder as perguntas. Quem quiser entrar em contato comigo, manda uma mensagem lá no direct do Instagram, que eu vou ter o maior prazer em responder. Legal. Um abraço e muito obrigado. Legal, Luciano. Da minha parte, então, para a gente encerrar, agradecer também a sua participação, agradecer, o Luciano entrou em contato comigo, não conheço o Luciano pessoalmente, não conhecia o Luciano, ele descobriu aí o projeto pelas redes sociais, né, e aí a gente vê o poder das redes sociais, se identificou com o projeto, entrou em contato comigo e falou, pô, vamos fazer uma live falando de unidade de conservação, dos 20 anos do Snook, e aí a gente fez uns bate-papos aí prévios, organizamos tudo, e conseguimos gerar aí quase que 1h30 aí de conteúdo, né? Acho que um conteúdo muito rico, né, Luciano? Eu gostei demais. Eu acho que a gente gerou aqui boas informações e foi muito bom. Então, agradecer a você, agradecer também ao apoio da Abrampa aí, que fez os nossos banners de divulgação, que ficaram lindos. E agradecer a todo o conhecimento aí que você compartilhou com a gente. Agradecer pelo apoio também que você está dando agora pelo projeto, pela identificação. E a gente fica muito feliz com isso. E dizer que a gente vai deixar essa live salva no Instagram do Parques.nacionais, ela vai ficar salva tanto a primeira parte quanto a segunda, e vai ficar salva também lá no nosso canal do YouTube. Então, a gente provavelmente vai disponibilizar também, viu, Luciano, para vocês. E aí, se vocês quiserem colocar a live também lá no site da Abrampa, no YouTube da Abrampa, no Instagram do seu pessoal, no Instagram da Abrampa também, para que o máximo de número de pessoas que a gente conseguir ter acesso a essas informações que são bastante importantes aí para a nossa sociedade. Então, obrigado a você, obrigado a Abrampa de novo e obrigado a todo mundo, né, que ficou conectado aqui comigo, aqui em cima no Instagram e aqui embaixo no YouTube. Foi um prazer e é isso aí. Uma boa noite a todos e a gente vai se mantendo conectados. Sigam as nossas redes sociais também do Parques Nacionais, não esqueçam. Um abraço, boa noite. Um abraço, boa noite.